Olá, muito bem-vindos ao terceiro episódio do Lado F, o podcast da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos. Este podcast partilha histórias contadas na primeira pessoa de jovens farmacêuticos, partilhando a sua experiência, sempre com uma visão farmacêutica, e tentamos ter aqui um ambiente de conversa descontraída e informal. A nossa convidada da terceira edição deste podcast é a Mariana Roldão Santos. Olá Mariana, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito este convite. Aqui apenas para fazer uma breve contextualização. A Mariana é da Marinha Grande e concluiu o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra e tem um percurso profissional muito vincado aqui na área internacional, na saúde global, sempre aqui com uma vertente na área regulamentar. E agora assumes funções na Organização Mundial de Saúde, em Genebra. Mariana, muito bem-vinda aqui à cidade de Coimbra. Já desbravaste território internacional, organizações de topo. Voltamos aqui a Coimbra, onde tudo começou, para nos contares um bocadinho mais da tua história. Aproveito também a oportunidade para agradecer à Universidade de Coimbra a cedência, a amabilidade pela cedência deste belíssimo espaço na sua reitoria e que traz de volta a Mariana para nos partilhar um bocadinho daquilo que é a sua experiência. Antes de mais, muito obrigada, Catarina. Obrigada pelas tuas palavras e também pela tua introdução. Queria também desde já agradecer à PJF, ao João, pelo convite para fazer este podcast. É com muito prazer que aceitei. Voltar à Universidade de Coimbra e falar um bocadinho deste meu trajeto. E queria também desde já dar os parabéns pela iniciativa à PJF. Acho que realmente é uma iniciativa que pode trazer informação muito útil aos jovens farmacêuticos e que pode ter realmente um impacto positivo nos seus trajetos profissionais, e por isso desde já muitos parabéns à PJF. Sobre este meu trajeto, muito resumidamente e começando pelo início, como já mencionaste, eu fiz uns estágios fora de Portugal, fiz uns estágios em Portugal, e quando terminei o curso havia duas áreas que eu tinha identificado que eram aquelas que me pareciam ser as de meu maior interesse, e decidi fazer uma pós-graduação em cada uma para, lá está, a formação, para me sentir mais confortável também em navegar em mares desconhecidos. E foi então que fiz duas pós-graduações, uma em indústria e outra na área regulamentar, que eram as áreas, como tinha mencionado, com as quais identifiquei que talvez fossem as minhas áreas de interesse nessa altura. E, por ironia do destino, eu pensei que naturalmente o meu percurso escolhesse por mim, mas não, fui dada realmente num curto período de tempo, ainda estava a terminar a segunda pós-graduação, e foi-me oferecido duas ofertas de trabalho, uma numa destas áreas, indústria, em Lisboa, e a outra na outra área, na área regulamentar, em Bruxelas. E, portanto, eu diria que este foi definitivamente um momento-chave e que definiu tudo o que veio a seguir, porque eu aqui tive de fazer duas grandes decisões. A decisão se queria ficar ou não em Portugal, e a decisão de que área enverdar. Portanto, tive mesmo as duas numa altura que eu estava indecisa, e numa altura muito próxima, foi no espaço de uma semana, portanto, fui mesmo enfrentada com a escolha. Tomei, como já sabem, tomei a decisão de ir para Bruxelas e de entrar na área regulamentar. Foi uma decisão que me foi difícil na altura. Lembro muito bem, porque uma coisa é irmos quando sabemos que é temporário ou sabemos que é um período de tempo definido, outra coisa é irmos sem saber quando voltamos, não é? Portanto, o adeus torna-se sempre mais complicado, e foi uma decisão difícil, mas muito consciente. E foi então que fui para Bruxelas, entrei na área regulamentar, na altura neste centro regulamentar europeu, na área de cosméticos e dispositivos médicos. Entretanto, passei para a área regulamentar de medicamentos, que eu queria depois direcionar um bocadinho mais para medicamentos, e foi quando mudei para a Agência Europeia de Medicamentos. Portanto, foi uma transição natural de quem queria direcionar um bocadinho, alterar um bocadinho aqui o âmbito de trabalho. Na Agência Europeia de Medicamentos trabalhei inicialmente numa divisão que se chamava Chief Policy Advisor, e entretanto mudei para o Departamento de Assuntos Internacionais, e é aqui que começa um bocadinho também tudo no âmbito internacional. Diria que foi a minha rampa de lançamento para o mundo da saúde internacional e saúde global.
Na IEMA fiquei há alguns anos e neste departamento, portanto, onde eu tive em assuntos internacionais, parte do meu trabalho passava por estar por participar e coordenar e colaborar em iniciativas de promoção de acesso à saúde, promoção de acesso a medicamentos em países em desenvolvimento. E foi aí que surgiu uma outra dúvida, que é, eu gostava realmente de focar a minha carreira mais para países em desenvolvimento. E por muito, obviamente, que eu estava já no âmbito um bocadinho internacional, mas o foco era sempre mais europeu, não é? É a Agência Europeia de Medicamentos. E eu queria redirecionar um bocadinho a minha carreira nesta altura mais para países em desenvolvimento. E foi então que tive de tomar também uma outra decisão difícil, as tais decisões difíceis de deixar um trabalho que eu gostava muito e aceitar uma oferta num outro sítio também onde gostei muito de trabalhar, que se chama Access to Medicines Foundation, em Amsterdão. Foi então que fui para Amsterdão e realmente aproximei-me muito mais desta vertente, primeiro, de saúde global, das mais diversas vertentes de saúde global, não só regulamentar, mas outras, e também aproximei-me muito mais desta área que eu queria, que era de ter um foco maior do meu trabalho em países em desenvolvimento. Para quem não sabe, pronto, a Access Medicines Foundation é uma fundação financiada pelo governo britânico, pelo governo holandês e pela Bill and Melinda Gates Foundation, que muitos hão de conhecer, e após alguns anos na fundação surgiu novamente uma outra dúvida. Eu diria uma questão. Foi o momento de me perguntar, portanto, eu quero ajudar países em desenvolvimento nesta área, eu quero que este seja o meu foco de trabalho, mas é muito interessante tentar ajudar países em desenvolvimento de uma cadeira confortável a partir de Amsterdão, mas melhor mesmo seria ir para o campo, ir para o terreno e ver quais são as dificuldades reais que estes países têm e para também conseguir perceber qual a melhor abordagem, quais as melhores abordagens para poder ajudá-los nas mais diversas áreas de acesso à saúde. E, como por magia, passado cerca de 2 meses de eu ter tido esta conversa com o meu marido, na altura ainda não era o meu marido, mas aquele que hoje é o meu marido, foi mesmo por magia. Não sei muito bem como é que aquilo surgiu, onde recebi um e-mail da United Nations Development Program, portanto da UNDP, que é o PNUD, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, escritórios da Ucrânia, a perguntar se eu tinha disponibilidade e interesse numa missão no campo, na Ucrânia, durante 1 ano, para ajudar a reformar o Sistema Nacional de Saúde da Ucrânia, entre outras tarefas. Pois, talvez teremos a oportunidade de falar, mas não vou estender agora. E como é óbvio, nós não podemos ignorar estes sinais, não é? Quando ainda por cima surgem um bocadinho do nada, não é? Portanto, após ter tido uma conversa, parece que me foi proporcionado aquela oportunidade. Portanto, tive de aceitar, com o apoio do Steve. Na altura foi mais uma decisão difícil, porque o Steve tinha acabado de se mudar para casa há 6 meses para Amsterdão, para se juntar a mim, e lá estava eu a voar outra vez para outro sítio. Mas com muito apoio da parte dele e com muita convicção e muita consciência, aceitei este desafio e fui 1 ano para a Ucrânia a trabalhar para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas da Ucrânia. Uma experiência muito enriquecedora a vários níveis. Deu-me mais do que aquilo que eu esperava que iria obter. Portanto, sem dúvida alguma, foi um grande ganho no meu trajeto. Trouxe-me vários ganhos, diria assim, apesar dos desafios que também tive de enfrentar, como é óbvio. E após 1 ano foi-me perguntada a questão se eu queria estabilizar na Ucrânia, portanto na UNDP na Ucrânia, e foi aí que realmente tive um bocadinho também de rasgo de consciência que tinha deixado um bocadinho a minha vida em stand-by e precisava também de me focar nela, como é óbvio. E portanto conseguimos arranjar aqui um entendimento. Eu voltei para Portugal, pude trabalhar a partir de casa, continuar a trabalhar para a UNDP da Ucrânia, mas a partir de outro país. E passados uns meses, para finalizar, porque senão a história estende-se bastante,
Portanto, passado poucos meses de eu estar a trabalhar para a UNDP a partir de outro país, foi então que surgiu aquela posição que reunia tudo o que eu queria numa posição. Portanto, todas as áreas de trabalho que eu mais ambicionava trabalhar e mais desejava. Portanto, políticas de saúde internacional e, ao mesmo tempo, um grande foco em países em desenvolvimento. E esta vaga, portanto, é na OMS, nos headquarters em Genebra, numa equipa chamada Regulatory Systems Strengthening, e é o local ainda onde eu estou hoje, o trabalho que realizo ainda nos dias de hoje, já indo a caminho dos 3 anos. Já estou a caminho dos 3 anos. E, portanto, com isto queria só mencionar, como é óbvio, houve muita formação durante este trajeto e foi fundamental essa formação, porque, como viram, eu, portanto, arrisquei muito a ir para fora da minha zona de conforto, era isto que eu queria dizer. Portanto, como estava a ir para fora da minha zona de conforto, era importantíssimo ter a formação adequada para me sentir mais confortável, mais segura a desenvolver o meu trabalho, como é óbvio. E pronto, foi no fundo, estas foram as razões específicas pelas quais eu dei estes passos diferentes, fiz estas movimentações todas a nível profissional, e como puderam ver, tentei ter sempre alinhado aquilo que eram os meus objetivos e interesses profissionais com os meus objetivos e interesses pessoais, porque só assim eu poderia dar tanto salto e sentir-me sempre tão realizada com todas as coisas que fazia, mesmo com aquelas que eram difíceis, e também só assim é que eu conseguia ter coragem para viver em 7 países diferentes, viver e trabalhar em 7 países diferentes, para andar com a minha vida às costas durante quase 10 anos. E para ter como segunda casa muitas vezes um aeroporto. Portanto, foi definitivamente, foram estas as motivações que me levaram a conseguir ter coragem para abraçar todos estes desafios. Muito bem, muito obrigada por nos teres levado aqui nesta viagem por 10 anos, não é? Naquilo que foi a evolução da Mariana. Eu acho que foi um percurso super corajoso, super inspirador. E estavas a dizer que foi aqui uma questão de risco e de agarrar oportunidades, mas eu acredito que ter sorte dá muito trabalho e, portanto, eu tenho a certeza que também tens todo o mérito neste processo. Mas voltando um bocadinho atrás, eu gostava de perceber um bocadinho a raiz, então, desta questão do gosto pela área internacional. E eu, olhando, então, para o teu currículo, eu vejo ali aqueles estágios quando eras estudante. Em que medida é que estes estágios, não é, quando tu eras estudante, te influenciaram e te inspiraram a seguir esta carreira internacional? Sim, sem dúvida. Portanto, tanto o estágio que fiz pelo programa CEP nos Estados Unidos como o Erasmus Placement em Londres, eu diria que foram experiências que definitivamente ajudaram-me a traçar o meu caminho profissional. Não diria tanto que foi o que me inspirou para ir para fora, para ter uma carreira internacional, porque eu acho que isso já estava de certo modo em mim. Portanto, nunca fui de colocar muitos limites geográficos, portanto, mas foram definitivamente ferramentas fundamentais que me permitiram explorar, experienciar diversas situações e que me ajudaram posteriormente a tomar decisões na minha carreira profissional, nomeadamente permitiram-me explorar o que é trabalhar em ambientes multiculturais, o que é viver no estrangeiro, o que é, não é? Portanto, que requer muito. Como é que estava o meu inglês a nível profissional, se precisava de melhorar, portanto, ajudou-me a perceber, e mesmo ao nível de áreas de trabalho, porque eu experimentei várias áreas de trabalho, portanto, uma delas, por exemplo, farmácia hospitalar, que experimentei nos Estados Unidos e experimentei em Portugal também. E, portanto, perceber estas diferenças, dentro da mesma área de trabalho, as diferenças nas práticas, nestas diversas áreas. E, portanto, como eu disse, foram definitivamente ferramentas fundamentais que me ajudaram a tomar a decisão de ter um percurso internacional com muito mais segurança, com muito mais consciência e de forma muito mais confortável. E quando veio a decisão que tive de tomar a grande decisão, quando eu terminei o curso, ia para fora ou ficava em Portugal, foi-me muito mais fácil
tomar a decisão de ir para fora, porque efetivamente trazia essas ferramentas. Portanto, são experiências que eu recomendo a quem quer ir para fora e que mesmo quem não quer ir, porque são experiências e ferramentas que ficam para a vida. E nós nunca sabemos o dia da manhã, o que hoje queremos, amanhã podemos não querer. Portanto, recomendo a 100%, sem dúvida alguma. E de tantos desafios, foste sempre caminhando passo a passo até à organização de topo em que trabalhas hoje. Será que podes desvendar um bocadinho do que é que são as tuas funções na OMS? Como é que é o teu dia-a-dia, por exemplo? Claro que sim, com todo o gosto. Portanto, para começar, como mencionei, eu trabalho nesta equipa chamada Regulatory Systems Strengthening, num departamento chamado Regulation and Pre-Qualification. O intuito da minha equipa, portanto, o âmbito de trabalho da minha equipa é muito no sentido de fortalecer os sistemas regulamentares para produtos médicos a nível global. Mas é óbvio que o foco está nos países que mais precisam de ajuda, nomeadamente os países em desenvolvimento. O meu trabalho é focado principalmente em 3 grandes pilares. O primeiro, eu diria que é um trabalho focado em avaliação de autoridades regulamentares do medicamento, portanto chama-se benchmarking. Não há bem uma tradução em português de benchmarking, eu acho que é mesmo assim que se diz também em português, mas é um género de uma avaliação, uma inspeção que fazemos às diferentes autoridades regulamentares do medicamento em 9 áreas regulamentares, onde vamos durante uma missão curta, à volta de uma semana mais ou menos, vamos à autoridade em questão, um grupo de peritos, normalmente, e os peritos estão distribuídos pelas diferentes áreas regulamentares na avaliação. Normalmente eu estou responsável pela área de autorização de introdução no mercado e registro, e após a nossa avaliação, a nossa inspeção, é atribuído um nível de maturidade às diferentes áreas e à autoridade regulamentar do medicamento no seu todo. Isto também vem juntamente com um relatório que chamamos Institutional Development Plans, onde mencionamos as áreas que há a melhorar na autoridade e providenciamos recomendações de como melhorar cada uma dessas áreas. Portanto, este é um grande, diria, dos grandes pilares do meu trabalho. O segundo é mais ao nível de desenvolvimento de capacidades, a nível local, a nível regional, a nível internacional, e isto sob a forma de treinos, portanto, organizar e dar treinos, workshops, organizar placements onde indivíduos de uma autoridade colocamos noutra, portanto, damos a oportunidade de irem para outra autoridade para estagiar ou para aprender numa determinada área, portanto, uma autoridade que tenha um nível de maturidade superior do que a autoridade onde estão. Por exemplo, isto só para dar um exemplo, que há vários tipos de atividades que desenvolvemos ao nível de desenvolvimento de capacidades. Sempre, mais uma vez, relacionado com autoridades regulamentares do medicamento. E, por fim, o terceiro pilar, que é o pilar que eu chamo mais complexo, que é o desenvolvimento de políticas, de mecanismos, de guidelines internacionais. Não diria o mais complexo, peço desculpa, quero alterar o mais longo, não é? Porque para desenvolver qualquer um destes tipos de instrumentos requer muito tempo. Como é óbvio, nós dentro da equipa temos um género de regulatory intelligence, portanto, um bocadinho temos a nossa, eu não lhe chamo base de dados, mas a nossa regulatory intelligence interna, onde nós analisamos quais são as áreas a melhorar nas autoridades regulamentares do medicamento mais comuns. Portanto, diante das várias autoridades regulamentares do medicamento, quais são aquelas que são as áreas que há a melhorar mais comuns. E, portanto, isto informa depois as guidelines que desenvolvemos, os mecanismos, as políticas, etc., que são linhas orientadoras por norma para ajudar as autoridades a implementar atividades e a implementar sistemas que sejam necessários. E, portanto, só mesmo muito para resumir, estas são as 3 áreas principais do meu trabalho. Portanto, eu gostava também de salientar que
O trabalho da OMS é muito visto como um trabalho ou com um impacto, ou é mais conhecido quando há pandemias e quando há emergências de saúde, mas a verdade é que a OMS faz um trabalho contínuo que não é visível. E é um bocadinho onde se insere este meu trabalho. Um trabalho que é fundamental e é um pilar para quando há emergências de saúde, mas também para garantir que muitos Estados-membros conseguem estabilidade no acesso à saúde das suas populações. Portanto, para ajudar Estados-membros pelo mundo fora, de forma contínua. E, portanto, estas são as áreas relativamente ao meu dia-a-dia. É muito trabalho uma parte é trabalho de escritório, uma ou outra grande fatia é trabalho de campo. Portanto, requer muitas viagens, requer que o aeroporto de Genebra se tenha tornado um bocadinho a minha segunda casa. E pronto, é um trabalho que é necessário gostar um bocadinho de viajar. Só para vos dar um exemplo, eu lembro-me bem, em 2019, houve ali um período entre outubro e novembro que em 5 semanas estive em 5 continentes diferentes. Como é que isto se faz? Qual é que é a motivação? Há um timing certo para fazer estas mudanças, agarrar estas oportunidades? As motivações estão sempre, para mim, estiveram sempre associadas a onde eu queria chegar e ao que eu queria fazer. Os timings é que variavam um bocadinho. Portanto, fases de vida em que eu estava à procura de exponenciar e de crescer a nível de conhecimento, é óbvio que me faziam mais facilmente dar-se diferentes saltos e fazer diferentes movimentações. Períodos que requerem mais estabilidade a nível pessoal também requerem mais estabilidade também a nível profissional. Portanto, é óbvio que isto está estritamente conectado. E um exemplo foi quando eu me despedi da EMA e muitos colegas não compreenderam muito bem, porque efetivamente eu estava num trabalho confortável, estava num trabalho bom, adorava o meu trabalho, adorava a minha equipa, adorava as pessoas com quem trabalhava, já tinha um círculo de amigos, um género de uma pequena família naquele ambiente, portanto não haveria razão, e havia progresso de carreira, havia possibilidade de progresso de carreira, mas na altura eu queria redirecionar o meu trajeto para países em desenvolvimento e, portanto, às vezes temos de colocar a estabilidade da nossa vida um bocadinho em causa para seguir os nossos sonhos, e foi um bocadinho o que fiz. Se me perguntarem se noutra fase o faria, possivelmente se uma fase em que eu procuraria mais estabilidade, se o faria, possivelmente não sei. Mas, portanto, tudo isto depende da fase de vida que vivemos. E olhando para trás, tinhas feito alguma coisa de maneira diferente? Eu acho que essa é a mais fácil de todas. Essa pergunta, se calhar, vai ser a mais fácil de todas, porque é muito simples. Não, nada, absolutamente nada. Olhando para trás, sei que tudo o que fiz e como fiz foi fundamental para ser o que queria ser, fazer o que queria fazer. Mesmo aqueles passos que foram mais complicados, mais dolorosos, mesmo esses, sei que eram fundamentais para alcançar aquilo que queria alcançar e ser aquilo que queria ser. Portanto, e eu também, honestamente, também não sou uma pessoa de viver no passado ou no futuro, portanto, tudo o que fiz e como fiz, eu sei que seria importante para viver constantemente no presente de forma realizada. E uma pessoa como tu, com tantos planos, com estas decisões todas difíceis, um percurso tão extenso, há algum plano futuro, algum objetivo que tu tenhas pensado alcançar, que possas partilhar, obviamente, connosco? Sim, a nível profissional, aquilo que ambiciono é simplesmente poder continuar a contribuir para um mundo cada vez melhor, onde mais pessoas, um mundo onde mais pessoas têm acesso à saúde como um direito básico, de forma consistente, de forma segura. Portanto, possivelmente sempre trabalhando na área de políticas de saúde internacional, mas com uma abrangência, vejo-me a ir sempre na direção de aumentar o meu raio de ação e aumentar a abrangência e o impacto das minhas ações na melhoria da vida das pessoas. E eu queria te perguntar se tu consegues identificar algum desafio, alguma dificuldade, precisamente por estar a trabalhar no estrangeiro, que tu tenhas sentido ou que ainda possas sentir. Portanto, relativamente a desafios, sim, são muitos, como deves imaginar.
Mas lá está, o ser humano é de hábitos, nós todos, e quem corre por gosto não cansa, portanto, também há muitos ganhos que podem ser tirados a partir destas experiências, são experiências enriquecedoras que nos trazem ganhos significativos e eu posso confirmar isso. E por isso eu nunca vi os desafios como um entrave, um obstáculo ou um ponto para divergência em alguma matéria. Desafios, no geral, eu divido-os em 3 tipos. Os culturais, portanto, desafios culturais a nível gastronómico. Portanto, não é fácil, como é óbvio, encontrar uma boa broa de milho e um bom queijinho fresco lá fora, como eu tanto gosto. Mas também tem o facto de termos acesso à gastronomia internacional também nos permite conhecer coisas e provar sabores que nunca tínhamos provado antes, portanto há muito a ganhar também a esse nível. Desafio ainda a nível cultural, portanto os estilos de vida, como é óbvio, eu dei por mim, por exemplo, na Holanda a ter como meio de transporte principal bicicleta, não é? Claro. O que não me tinha acontecido em mais nenhum dos outros países. Assim como em Londres, por exemplo, passei a jantar 3 horas antes ou 4 horas antes daquilo que estava habituada quando vinha em comparação a Portugal. Portanto, são estilos de vida que nós vamos nos adaptando, portanto, nós vamos nos adaptando a eles, mas depois às vezes até os trazemos para o nosso dia-a-dia mesmo quando depois retornamos ao nosso país. Porque muitos deles até que os experimentamos e gostamos. E ainda dentro dos culturais, gostava de mencionar os desafios ao nível da postura no trabalho, portanto, do estilo de trabalho. E aqui posso dar um exemplo que é onde eu encontrei maiores diferenças nos países nórdicos, nomeadamente. O trabalhar, por exemplo, horas a mais não é visto como algo positivo, pelo contrário, é visto como algo até um tanto ou quanto negativo, porque das duas uma, ou o empregador não faz bom planeamento, ou porque o trabalhador não é eficiente. Portanto, é um bocadinho esta postura no trabalho. Enquanto que se formos, por exemplo, para o meu caso na Ucrânia, para a minha experiência na Ucrânia, foi exatamente o oposto. Os meus colegas trabalhavam até às 10 da noite, até à meia-noite, e no dia seguinte começavam às 8, 9 normalmente. Portanto, há grandes diferenças também nas posturas e nas formas de trabalhar. E é algo que, temos de adaptar, não é? Portanto, somos nós que estamos a ir, somos nós que nos temos de adaptar. O importante mencionar isto é para não perdermos nunca a nossa identidade, porque, óbvio, por exemplo, no meu caso, em tantos países, tive de me adaptar a muitos estilos diferentes e é normal, por vezes, perguntar-me se não me estou a perder um bocadinho, a perder a minha identidade, a minha essência. E por isso é que eu digo, sendo sempre firme sobre a nossa essência, a nossa identidade, os nossos princípios e valores, tendo isso do nosso lado, depois são só ganhos. Ganhos ao nível de tolerância, flexibilidade cultural e mesmo ao nível de comunicação. Comunicação e expressão nas mais diversas, com as mais diversas audiências. Depois, o outro desafio é o dos laços afetivos, e esse talvez tenha um peso superior, eu acho, talvez seja mais difícil de superar. A família, eu facilmente consigo colmatar com viagens frequentes, regulares, de quinzenalmente ou mensalmente. Só ultimamente, quando entrei para a OMS, é que tive realmente de estender um bocadinho mais este período, porque viajava muito em trabalho nos fins de semana, mas é algo que também se consegue colmatar. E depois é a questão dos relacionamentos afetivos, se esse for o caso, pronto. E aí eu tive um relacionamento de quase uma década à distância, com períodos, obviamente, em que nos víamos todos os meses, períodos que nos víamos 3 em 3 meses, períodos que nos víamos todos os fins de semana e com mesmo períodos em que estávamos 24 horas sobre 24 horas juntos, em que trabalhávamos juntos e vivíamos juntos. Portanto, tivemos um bocadinho disto tudo, mas a grande maioria foi, sem dúvida, à distância. E, portanto, eu quero partilhar um bocadinho esta história porque sei que é um obstáculo para muita gente e é algo que muitos jovens estão a enfrentar de momento. E são enfrentados sempre com esta realidade de que relacionamentos à distância não funcionam. E eu quero também desmistificar um bocadinho essa ideia. Acho que sou a prova de que funciona, que tenho um relacionamento que teve, a sua maioria foi sempre à distância.
durante quase 10 anos e culminou num casamento. Portanto, acho que é a prova de que funciona. Com muitos desafios, como é óbvio, requer muita viagem, requer níveis superiores de entendimento, de comunicação, de confiança, do que se calhar se estivéssemos juntos todos os dias. Requer, porque tem de ser nutrido, não é? Mas também há muitos ganhos a partir desta experiência. Portanto, houve muito enriquecimento em termos de casal e em termos de maturidade. Portanto, vejo sempre isto como do lado positivo, como tudo na vida, e no nosso caso acho que é um caso bem sucedido e é uma história que eu quero partilhar para dar força a muitos jovens que estejam a passar por situações idênticas, para não se esquecerem que não há impossíveis. Claro que sim, claro que sim. Também não posso deixar de reparar que este fã também está aqui agora connosco. E dentro destes obstáculos, pelas nossas contas, são 7 países diferentes em que já viveste. Algum país preferido? Porque, no fundo, estes países fizeram-te sair de Portugal. Tens aqui algum país preferido e porquê? Houve 2 países que me surpreenderam positivamente, portanto, e que reúnem uma série de condições que para mim eu considero essenciais para selecionar um país de eleição, e estes são a Holanda e a Suíça. Mas se calhar aquele que reúne todas estas, para mim, as condições essenciais para um país de eleição de forma mais harmoniosa e mais estável, possivelmente é a Suíça. Reúne as condições de realização profissional, qualidade de vida, qualidade de acesso de serviços, clima. Por exemplo, Genebra tem muito mais sol, é uma cidade com muito mais sol do que muitas até cidades em Portugal, apesar de ser fria, também no inverno, sim. Mas tem muito sol, e para mim isso é fundamental. A gastronomia, talvez por ter muitos portugueses e muitos supermercados portugueses e muitos restaurantes portugueses, para mim foi um plus. E mesmo, para mim também é muito importante haver espaços de muita natureza, pronto. E portanto, reunindo olhando para todas estas vertentes, eu acho que talvez a Suíça, de acordo com aquela que foi a minha experiência, seja o país que reúne de forma mais equilibrada. Não pude deixar de ficar curiosa em relação ao tempo em que viveste em Kiev, na Ucrânia, porque, quer dizer, reestruturar aqui o sistema de saúde na Ucrânia deve ter sido um desafio enorme, certo? E ainda está a decorrer. Portanto, eu acho que ainda está a decorrer de momento. Portanto, é um processo que leva tempo. Obviamente, houve grandes avanços e quando saí de lá já existia, portanto, uma agência centralizada para a aquisição de produtos médicos, que era um dos elementos que eu estava a trabalhar muito. Mas, portanto, relativamente à Ucrânia, muito rapidamente, a nível de povo, fui muito bem recebida, levaram-me a todo lado, eu estava sozinha e tinha sempre companhia para jantar, para visitar a cidade, portanto, foi muito agradável. A nível de gastronomia, até bastante semelhante a Portugal em alguns aspectos, o que eu não estava à espera, por portanto, serem os opostos da Europa, não é? Mariana, antes da nossa derradeira pergunta, gostávamos de propor aqui também outro desafio. Vamos mudar aqui um bocadinho a dinâmica desta entrevista. Eu gostava de fazer aqui umas perguntas de resposta rápida. Okay, Pode ser? Tentar ser rápida. Vou tentar ser rápida, prometo. Pessoa de referência, tens? Imar Cook, a atual diretora executiva da Agência Europeia de Medicamentos, por ser uma grande mulher líder e uma grande amiga. Cadeirão do nosso curso? Muitos. Mas aquele que mais me gostou, não por ser um cadeirão, mas eu diria por ser aquele que mais me gostou, MIA, Métodos Instrumentais de Análise. Se calhar muitos concordam comigo. E que momento é que tu reviverias do teu curso? Ok, não vou a detalhes, vou mencionar aqueles que me vêm mais à cabeça. Portanto, a entrada na Tertúlia das Marias, minhas queridas Marias. O carro académico, aqueles banhos de cerveja que eu não sei como é que a gente consegue fazer. Hoje não sei como é que eu consegui fazer. As diretas, a estudar, mas diretas também entre festas e aulas de vez em quando. Aqueles amigos que ficam para a vida e, como é óbvio, para mim também é um relacionamento que vem dos tempos académicos e está comigo até hoje. E se calhar, pronto, é realmente aquilo que mais trago de momento. Cidade para morar?
Sob um ponto de vista racional, eu diria Genebra, mas sob um ponto de vista pessoal e tanto quanto emotivo, tem de ser de Leiria. Teletrabalho ou escritório? Eu estou de momento há 14 meses em teletrabalho, portanto falo por experiência própria. Se me perguntasses nos primeiros meses eu diria escritório, agora neste momento eu digo teletrabalho. Acho que conseguimos ser, reunindo as condições em casa necessárias, reunindo condições também, quando eu digo condições de trabalho, mas também disciplina, reunindo a disciplina necessária, portanto horários de entrada e de saída, e também uma rotina saudável, porque é fundamental ter uma rotina saudável. Tens algum hábito ou hobby? Começando de manhã, tenho as minhas meditações matinais necessárias para alinhar os astros antes de começar o meu dia. Desporto sobre as mais diversas formas, exercício físico, ou quando viajo, ou quando me metem atividades extra, como por exemplo o futebol. Quando estava na EMA fazia parte da equipa mista de futebol da EMA. Leituras é o que mais me delicia e infelizmente também é para o que normalmente eu encontro menos tempo. Leituras das mais diversas, qualquer leitura de Greg Barden, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Robin Sharma, Paulo Coelho, são leituras que me deliciam. Viagens não vale a pena mencionar, não é? Pronto, ou seja, como sabem, tem de fazer parte dos meus hobbies. E depois a parte gastronómica, não enquanto cozinhar, mas enquanto provar cozinhas de toda a parte do mundo, gastronomia internacional. E finalmente, uma palavra que descreva Portugal para alguém que vive no estrangeiro. Essa é mesmo a mais complicada, são muitas, portanto eu vou muito rapidamente dizer várias. Sardinha, Ronaldo, Fernão Magalhães, que foi uma surpresa quando nas Filipinas eu digo sou portuguesa e me dizem Fernão Magalhães. Uau, foi a primeira vez que tinha ouvido. E fora de horas. Finalmente, a nossa última pergunta, nós a todos os convidados fazemos esta questão sobre o lado F. Portanto, o lado F é procura caracterizar aquele papel único e diferenciador que a Mariana tem como farmacêutica, mas no fundo aquilo que te move, aquilo que te motiva, aquilo que te faz realizar coisas diferentes e inspiradoras. Portanto, para terminar, qual é que é o teu lado F? A pergunta mais difícil sempre para o fim, não é? Sim, claro. O meu lado F, para mim, acho que é muito aquilo que une os meus objetivos e interesses profissionais com os meus objetivos e interesses pessoais. Acho que é o meu lado F que os une. Portanto, acho que é aquele meu sentido de responsabilidade para com a comunidade, de fazer sempre o melhor uso do meu conhecimento e da minha experiência, por forma a ter um impacto positivo na melhoria da vida das pessoas, trabalhando ali sempre em prol de todos terem acesso à saúde de forma consistente, segura e como um direito básico, como já tinha mencionado. Portanto, acho que é este o meu lado F, está estritamente associada à paixão que tenho pela minha ocupação, e acredito estar alinhado com aquilo que sinto que é o meu propósito de vida, é o que me faz, lá está, andar com a minha vida às costas nos últimos quase 10 anos, recomeçar sempre do zero, num país novo, sozinha, over and over again. É aquela força que me dá para tomar, aquela coragem é o que me dá a coragem, peço desculpa, para conseguir tomar às vezes as decisões mais difíceis, e é também o que me tem ajudado a conseguir enfrentar qualquer desafio profissional. É este o meu lado F. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada por teres aceito este convite, por teres partilhado, por teres dado um bocadinho daquilo que é o teu lado F. Foi um gosto receber-te, foi um gosto ouvir-te. És uma pessoa inspiradora que eu tenho a certeza que vai continuar a trilhar caminhos deste mundo fora e a inspirar mais pessoas. Obrigada, Catarina, pelas tuas palavras, pela tua flexibilidade. Obrigada à Rafaela também, que está ali atrás, ninguém vê, mas está a fazer um excelente trabalho. Obrigada ao João também pelo convite, obrigada à PJF. E queria também só desejar felicidades a todos os jovens, farmacêuticos ou não farmacêuticos, e não se esqueçam de
criar os vossos próprios modelos, criarem a vossa própria realidade, sejam criativos, sejam autênticos. Este é um mundo de possibilidades ilimitadas e o ser humano tem um potencial ilimitado, só não sabemos. Portanto, sejam autênticos, não tentem ser iguais a ninguém, criem os vossos próprios modelos e criem a vossa própria realidade.